Abra sua Bíblia no livro de Atos, a partir do versículo 22. Atos, a partir do versículo 22. Nós estaremos caminhando sobre um tema: como vencer as circunstâncias adversas da vida. Como vencer as tribulações, os problemas. Como nos portar diante dessas circunstâncias que muitas vezes nos afligem, tiram o chão dos nossos pés. E nesse exemplo bíblico, nessa história, nesse episódio de Paulo e Silas na prisão, ele nos ensina alguma coisa sobre como vencer algumas circunstâncias da vida que nos assolam. Diz assim o texto: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Você pode repetir comigo esse último versículo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações, amém? É pela fé no Senhor Jesus Cristo, é pela fé nele, é por se render a esse Cristo, que você pode sim dizer: em Cristo eu sou salvo. Até porque o evangelista João, ele escreve que Jesus Cristo veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você é um filho de Deus. Mas se você ainda não tomou essa postura, essa decisão, eu já estou fazendo um apelo, né? Logo no início, mas é importante. É necessário tomar essa decisão de receber o Senhor Jesus Cristo, para que você possa ser salvo, para que sua família possa ser salva. E o mais, as demais coisas Ele fará para você. Mas vamos nos ater aqui às circunstâncias da vida. Paulo estava assim na sua segunda viagem missionária, que contextualizando, ele estava na cidade de Filipos, uma cidade importante da Macedônia, no intuito de pregar a palavra. Não estava somente Paulo e Silas, mas nessa viagem também estava Timóteo e o próprio escritor do livro de Atos, que é Lucas. Ele foi para lá meio brigado com Barnabé, por isso Barnabé não foi nessa comitiva, por conta de Marcos, primo de Barnabé, que não o quis seguir em outra missão. Paulo achou melhor que ele não fosse nessa, e nisso houve um certo desentendimento entre Paulo e Barnabé, e a gente às vezes para pensar: dois homens de Deus, por que se desentender? Essas coisas acontecem no meio do arraial de Deus, mas Deus na realidade tem um plano, tem um propósito em tudo, e a gente deve entender isso. Chegando ali em Filipos, eles chegam à casa de Lídia. Lídia
era convertida, porém ainda não tinha sido batizada. Ali foram batizados não somente a Lídia, mas como os da sua casa. E Lídia os apoia. E eles permaneceram naquela cidade pregando o Evangelho. Mas uma coisa estava incomodando Paulo. Havia uma jovem. Essa jovem, ela dava um certo lucro aos seus senhores, porque ela tinha um poder de adivinhação. E ela gritava: olha, esses homens aí são profetas de Deus, são homens de Deus. Aquilo incomodava porque não era a voz de quem tinha em si o Espírito Santo a proclamar. O que acontece? Paulo repreende aquele espírito. Era um espírito, era um demônio que havia naquela jovem. Paulo exorciza aquele demônio, aquela mulher para de adivinhar, e isso inquietou os senhores daquela jovem, e acabou que aqueles homens pegaram, e a multidão enfurecida, levaram Paulo e Silas aos magistrados. Os magistrados resolveram espancá-los. Foram espancados, açoitados, depois foram jogados no cárcere, num calabouço, suas pernas presas a tronco. Isso tudo por um motivo. Qual o motivo? Porque estavam pregando o Evangelho da salvação. Isso tudo porque eles libertaram alguém da ação de um demônio. Se fosse hoje, de repente você diria: não, peraí, antes de me açoitar, deixa eu devolver esse demônio, mais uns 7 para essa desgraçada. Mas não faça isso comigo não. Porque nós hoje, nós não queremos sofrer pelo Evangelho. Na realidade, nós não queremos nem ter compromisso com esse Evangelho. Por isso nós vemos muitas vezes uma igreja tão grande como esta, com muitos projetos sendo desenvolvidos, e às vezes as mesmas pessoas atuando em todos os projetos. Nós não vemos um número tão grande de irmãos e não temos muitas vezes voluntários para determinados tipos de trabalhos que assim são realizados na igreja. Por quê? Porque muitos não querem compromisso. Porque o compromisso com a obra sugere também uma abnegação com seus próprios compromissos. Muitas vezes o compromisso com a obra nos faz sofrer também. Nós vivemos uma realidade de igreja aqui no Brasil, onde existe um grande número de pessoas, de irmãos feridos com a igreja, e por isso não querem se relacionar, não querem envolvimento com a igreja. E muitos se tornam desigrejados. Eu sou crente, mas eu não quero saber de igreja, não quero me filiar a igreja nenhuma. Eu vou ser um crente, isolado. Quando na realidade a gente precisa congregar, porque aqui a gente se alimenta. Agora imagine, você sofrer muitos açoites por fazer a vontade de Deus. Será que nós estamos dispostos a sofrer isso? Sabemos que no Oriente Médio, ainda hoje, pastores, missionários, evangelistas e muitos cristãos estão morrendo por pregar o Evangelho. Mas não é essa a nossa realidade aqui. Mas a verdade é que muitas circunstâncias da vida assolam a vida dos cristãos atuais. Tem circunstâncias muito difíceis, mas se a gente parar para analisar, Paulo e Silas estavam aqui de forma inocente. Eles não tinham culpa para estarem presos. Foi uma arbitrariedade naquela cidade. Mas muitas das circunstâncias adversas da nossa vida, muito do que sofremos hoje, são desdobramentos das nossas ações, das nossas decisões e das nossas vontades. Mesmo assim, o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia, e Ele vê que a circunstância que muitas vezes foi gerada por nós, Ele pode intervir pela sua misericórdia e pelo seu muito amor por nós. Se fôssemos nós presos àquele tronco, naquele lugar escuro, fétido, você não teria força para cantar nem louvar, pelo contrário, talvez você murmuraria, talvez você se queixaria: o que eu fiz para estar aqui? Eu não mereço estar nesse lugar. Talvez você brigasse com Deus e diria: Senhor, eu te fui fiel, eu te sou fiel, é isso que eu mereço?
pergunto a você, qual a circunstância da vida que tem afligido você? Qual a circunstância da vida? O que tem abalado as suas estruturas? Será que você está passando por algum tipo de doença? Algum tipo de enfermidade? Será o desemprego, a falta de dinheiro? Será que são problemas, conflitos familiares, a separação? Será que é alguma injustiça que você está sofrendo? E de repente, diante dessas circunstâncias, muitas vezes geradas por você mesmo, será que você não grita assim: Senhor, por que eu estou passando por isso? A gente pode aprender algumas coisas com essa experiência de Paulo e Silas. E com essa experiência é possível a gente atentar para alguns pontos que são essenciais para nós conseguirmos vencer as circunstâncias adversas. Primeira, você pode ler? No momento da circunstância, no momento da aflição, no momento da dor, no momento da agrura, não é momento de espernear, não é momento de você se queixar, de você amaldiçoar, de você se precipitar, que muitas vezes é assim que nós agimos, somos precipitados em nossas ações. É momento de buscar a presença de Deus. Seja qual for a circunstância que você está passando de dificuldade, você está no lugar certo, amém? Você está buscando a presença de Deus. Interessante que naquelas condições, insalubre, aquele lugar fétido, provavelmente com ratos correndo, num calabouço, uma cova, lá estava ele preso, com os seus pés presos, de repente dormentes, as costas rasgadas pelas varas, de repente já inflamando, as moscas pousando. Você tinha todo o motivo do mundo para ficar ali prostrado, chorando e pedindo a morte. Seria de repente a minha atitude, de repente a sua atitude. Mas Paulo e Silas, naquele momento, eles encontraram uma força superior. O que eles fizeram? À meia-noite, diz a palavra, que eles cantaram e oraram. À meia-noite eles cantaram um hino. Às vezes eu penso assim, que hino? Não dá vontade de saber que hino esses caras estavam cantando ali presos. Talvez quando chegar no céu eu vou chamar o Paulo de um lado. Paulo, me diz aí, qual o hino? Tem o hino do cantor cristão, o hino 324, que fala assim: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Mas é maneira estrofe. No poder de Cristo Mestre, canta comigo. Minha vida salva está do perigo que cercá-la. Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Talvez a canção de Paulo e Silas, naquele calabouço, tinha um teor parecido. Eles estavam ali presos, mas se sentiam seguros em Cristo. Ainda que amarrados, eles tinham sua alma livre para louvar e exaltar o Senhor. Eles conseguiram transcender a matéria, o físico, as dores, a humilhação, que eles foram humilhados publicamente, foram despidos e humilhados publicamente. Eles conseguiram transcender tudo isso a partir do momento que começaram a louvar. Deus habita no meio dos louvores. Naquele momento eu creio que a presença de Deus foi tão grande, não somente no interior daqueles homens, mas dentro daquela cadeia que você sabe o que aconteceu. Um grande terremoto abalou aquela estrutura. Buscar a presença de Deus no momento das adversidades é fundamental. Antes de tomar qualquer decisão, antes de tentar se justificar, se explicar, antes de tentar outros meios para sair das suas prisões, é fundamental que você busque a presença de Deus. Ainda que, imagine, eles foram vistos por todos, eu penso assim,
Pensa comigo, eles estavam adorando naquelas condições. Eu penso em Jó, a sua carne carcomida pelo, sei lá, um câncer de pele, ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, e para qualquer pessoa, aquele homem, o que ele merecia, mas merecia no sentido de que era a melhor coisa que poderia acontecer com Jó, era a morte. Tanto que a sua própria esposa diz: amaldiçoa seu Deus e morre logo. Às vezes estamos passando por circunstâncias, as pessoas que estão de fora veem assim: como é que esse cara consegue se manter firme nessas circunstâncias tão difíceis? É porque nós temos uma promessa, amém? Promessa que vem de um Deus que não falha e que tudo tem um propósito em sua vida. As pessoas não sabiam o propósito na vida de Jó. Deus restituiu tudo. Da mesma forma que as pessoas não sabiam o propósito daquela prisão. De repente, nem próprio Paulo e Silas sabiam qual era o propósito nisso tudo, mas eles estavam ali, com a mente aberta à vontade de Deus. Uma outra posição, além de buscar a presença de Deus, no meio das situações, das adversidades, é fundamental que a gente, pessoal ali, seja paciente. É fundamental ser paciente nessas circunstâncias, para não nos precipitarmos. Quando somos pacientes na tribulação, as coisas acontecem de uma forma diferente. Olha só, o próprio Paulo em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, ele vai falar assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Eu não sei se ele escreveu isso antes ou depois dessa experiência, mas mostra exatamente a atitude dele. Porque a palavra diz: está alguém feliz, cante louvores. Mas como cantar louvores numa situação tão terrível como aquela? Mas a partir do momento que ele trouxe a presença de Deus através dos louvores para a sua vida, com certeza um regozijo tomou o seu peito. E as orações eram orações de júbilo naquele lugar. O Senhor deve ter enchido de força e ânimo aqueles homens. Através daquela oração, daqueles louvores, a situação foi amenizando. E com certeza é assim que vai gerando em nós uma atitude diferente de paciência. Sede pacientes na tribulação. Eles não tinham motivo nenhum para cantar, para louvar. Mas antes de ficar impacientes e tomar qualquer atitude, espera aí, vamos parar, vamos louvar, vamos orar, vamos buscar a presença sim desse Deus. Isso é transcendência. Nós aprendemos que nós não podemos de forma nenhuma subordinar a nossa paz, subordinar a nossa alegria às circunstâncias. Jamais. Porque se assim a gente faz, a gente permanece numa roda gigante. Ah, está tudo bem, então eu estou bem. Mas aí está tudo mal, agora eu estou mal. Vida cristã não pode ser assim. Independente das circunstâncias, sejam boas ou ruins, esteja você no cárcere ou esteja você em festa, em Cristo Jesus, você é livre, em Cristo Jesus, você é uma pessoa feliz, sim. As circunstâncias não podem abalar você. Eu sei que abala porque me abala, mas é justamente nesses momentos que a gente tem que buscar ferramentas para transcender as circunstâncias adversas e vencer, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então sejamos pacientes, conforme Paulo diz, vamos nos alegrar na esperança. Nós temos motivos para nos alegrar. Então, se está alguém alegre, cante. Temos motivos para nos alegrar. O que Jesus Cristo fez por nós, a presença dele em nós, que é uma presença constante. Ele está em você, ele não está alheio ao que você está passando, pelo contrário, ele se importa contigo. Deus se importa com o que você está atravessando, mas é necessário paciência. Nós vamos ver por que paciência, porque Deus, na realidade, ele tem um propósito em tudo. Ponto 3.
nas circunstâncias, é fundamental que você mantenha a paz com Deus. Não perca a paz. Não perca a paz. Não comece a murmurar com as coisas, com as situações difíceis, com a falta de dinheiro, com o problema dos filhos, com a esposa que não te corresponde, com o seu patrão que não te entende. Não comece a murmurar não, meu querido. Murmure não. Leve a Deus os seus problemas. Leva para Deus os seus problemas. Não entra numa briga com Deus. Tem pessoas que querem encostar Deus na parede. E tem alguns que até aprendem a orar, são ensinados a orar dessa maneira. Tu não és Deus se não fizer. Tu não és Deus se não intervir. Tu não és Deus. Quem somos nós, meros mortais, criaturas falíveis, miseráveis, para colocar Deus na parede? É pela misericórdia que Deus age em nosso favor. É pela misericórdia. Então, quando nós clamamos, é pela misericórdia. Nós não brigamos com Deus, porque nada merecemos desse Deus. E tudo que nos vem, não é porque nós somos dignos, não. Nos vem pela misericórdia de Deus. Então, mantenha a paz com Deus nos momentos difíceis. Jesus Cristo fala, eu deixo-vos a paz. Mas essa paz, diz ele, eu não vou-la dou como o mundo a dá. Assim como muitas vezes a alegria, a paz deste mundo está condicionada às circunstâncias. Mas as circunstâncias da vida são instáveis. São instáveis para todo mundo. O próprio Jesus fala, olha, no mundo vocês vão passar por situações difíceis. Quando ele fala em aflições. Não vai ser fácil não, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Então, na situação adversa da vida, nessa circunstância, busque, mantenha a paz com Deus. Essa paz vai tomar você de tal maneira que eu entendo que Paulo e Silas tinham uma plena paz no seu interior. O problema está aqui do meu lado, está doando o corpo todo. Eu estou na escuridão, estou na solidão, mas eu tenho paz. E esta paz me deixa seguro. E esta paz gera uma pontinha de alegria. Eu posso celebrar, eu posso encantar esse Deus, porque Ele é um Deus de paz. Nós vencemos as circunstâncias, para fechar, quando reconhecemos que Deus tem um propósito em tudo que acontece na nossa vida. Em tudo, até mesmo nas circunstâncias ruins geradas por nossas atitudes. Somos responsáveis, na maioria das vezes, por nossas guerras, nossas batalhas espirituais. Nós somos muitas vezes responsáveis. Até nessas, o Senhor, Ele tem algo a fazer. Ele tem algo a nos ensinar. Ele tem sempre um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus sabe por que você veio aqui. Deus sabe o que você está sentindo. Deus sabe que circunstância é essa aí que está tirando sua paz, tirando seu sono. Deus sabe. E Ele quer ir até você. Ele quer atender. Só basta, nesse momento, você compreender que é necessário dar um passo em direção a Ele. Um passo de arrependimento. Senhor, me arrependo sim. Eu estou vivendo isto porque eu fiz aquilo. Eu sou responsável. Eu sou responsável sim. Assuma a sua responsabilidade diante dos seus pecados, diante da sua desobediência à palavra de Deus. Paulo e Silas estavam ali inocentes, mas as nossas circunstâncias não são muitas vezes assim. Deus tem um propósito em tudo. Paulo e Silas cantaram, houve o terremoto, se abriram as cadeias, eles foram libertos, mas não saíram da prisão. O carcereiro, vendo aquela situação, porque falaram com ele, olha, guarda esses homens com segurança. Ele colocou no pior dos lugares, daqueles vão sair. Daqui a pouco a cadeia se abre. Ele fala, ih, fugiu todo mundo, vou me matar, porque senão eu vou sofrer, além da morte, vou sofrer uma tortura terrível por ter deixado eles escaparem. Antes dele se matar, antes dele se suicidar, Paulo fala, não faças mal. O interessante nisso tudo que Paulo e Silas, eles foram libertos daquele lugar. Foram libertos de uma forma honrosa. Aqueles homens, os magistrados, tiveram que pedir perdão, desculpa.
tiveram que se retratar. Isso a gente chama de dupla honra. Aqueles homens foram honrados. Não correram atrás do prejuízo, não. Nós queremos sempre correr atrás. Vocês fizeram isso? Agora eu vou correr atrás do meu prejuízo. Eles não. Saíram satisfeitos daquele lugar. Mas o maior milagre que ocorreu ali não foi o evento fenomenológico do terremoto que abriu as cadeias, abriu as portas. Não foi isso, não. O maior milagre foi a vida daquele carcereiro. Foi aquele carcereiro ter reconhecido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não somente ele, mas a sua família, a sua casa. Aquela gente que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, com certeza revolucionaram a cidade de Filipos, falando do sangue de Jesus Cristo que purifica de todo pecado, falando da morte de Cristo Jesus naquela cruz para nos dar vida eterna e nos dar salvação. Deus tem um propósito em tudo. A morte de Cristo, o sofrimento de Cristo, tem um propósito de te trazer salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo e o mais Ele fará. Paulo vai falar aos Romanos, se Ele não poupou sequer o seu próprio Filho, Jesus, Ele se referindo a Deus, que não poupou sequer Jesus, seu próprio Filho, como que com Ele não nos dará também as demais coisas? Então tudo que você necessita dos céus, de socorro, de recurso, para viver em paz, para ter paz nesta vida, para vencer as circunstâncias, isso tudo vem das mãos do Senhor, que fez os céus e a terra, amém? Muitas vezes a gente desacredita que Deus vai agir. A situação vai se tornando cada dia mais difícil, e você muitas vezes abre mão, não tem mais jeito. Às vezes você abre mão do seu filho, do seu esposo, isso aí não tem mais jeito não, vou parar de orar. Não tem mais jeito não, olha, meu querido, não devemos nunca deixar de orar pelos nossos, amém? Devemos constantemente pedir, Senhor, cuida dos nossos, cuida dos meus. O desacreditar de Deus no momento da aflição é a pior atitude que podemos tomar. Que possamos tomar a atitude de Paulo e Silas. No epicentro da crise, que possamos buscar a Deus, ser pacientes na tribulação, amém? Que possamos manter a paz com Deus. E quando mantemos paz com Deus, essa paz toma o nosso interior. Pode haver guerra, 1000 caindo à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas tu não será atingido. Isso é paz com Deus. É você caminhando no vale da sombra da morte, mas não temendo, porque Deus está contigo. Isso é paz com Deus. É você se sentir seguro, não precisando temer o mal que tão de perto te rodeia, amém? Meu amigo, Paulo e Silas sofreram o calabouço para que uma família fosse salva. E esse foi o maior milagre. O maior milagre, conforme eu falei, não foi o terremoto, não foram as cadeias se abrirem, mas aquela situação, aquela família se rendeu aos pés de Jesus. Eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu por você. Naquela cruz Ele levou a sua enfermidade. Naquela cruz Ele levou as suas tribulações. Naquela cruz Ele levou os seus pecados. Jesus viveu, sofreu, morreu por você e ressuscitou para te dar a vida eterna. Jesus quer quebrar os grilhões que te prendem. Quebrar os grilhões que te prendem muitas vezes aos vícios. Jesus quer quebrar os grilhões que te prendem ao adultério, os grilhões que te prendem à mentira, os grilhões que te prendem e que te levam ao inferno. Ele quer quebrar. Mas importa que você entregue a sua vida a Ele. Importa que você tome uma atitude diante dEle. E você terá forças
para atravessar as circunstâncias adversas da vida. No momento da dor, é Ele quem vai te consolar. No momento do choro, diz a palavra que Ele tirará dos seus olhos toda lágrima. Ele caminhará contigo. E ainda que você passe pelos vales, você não precisa temer, porque Ele será o seu escudeiro. Ele será o seu cavaleiro, Jeová, que vai à frente das suas guerras e te dá vitória sim. Porque para Ele a sua vida é muito importante. E você, meu irmão, aprenda a tomar a atitude de Paulo e Silas. Você está numa situação difícil, passando por problemas, está apreensivo, angustiado, afligido por alguma situação? Cante e ore. Amém? Se coloque de pé, igreja.